A Regina Duarte, ex-atriz da Globo, que foi quase uma ministra do governo Bolsonaro, ela causou uma polêmica essa semana por conta de uma postagem que ela fez no Twitter com Bolsonaro caminhando no hospital com uma sonda nasogástrica, segurando a mão de Jesus Cristo enquanto caminhava junto com Jesus. E aí ela falou que ela achava que aquela imagem era real, que aquela imagem era verdadeira, e o pessoal acabou escrachando, chamando a Regina Duarte de louca, de maluca, coisas do tipo. Só que de maluca, aquilo lá não tem absolutamente nada. É algo que remete a uma estratégia que Bolsonaro já vem utilizando desde 2019 e vai continuar utilizando ainda agora em 2022, principalmente em 2022, também para tentar conter o avanço de Lula perante o eleitorado evangélico e ainda por cima para reforçar a religiosidade, o aspecto religioso que existe no bolsonarismo, porque os bolsonaristas, eles encaram Bolsonaro como se ele fosse o messias de uma religião. Eu quero conversar com vocês sobre todos esses assuntos, porque é muito importante nós entendermos essa dinâmica do bolsonarismo, mas antes eu peço o seu like. Clique no botão de gostei se você gosta desse tipo de conteúdo e também aqui na descrição você vai encontrar um link para o meu canal de lives. Nós estamos fazendo lives todos os dias lá no canal de lives, eu conto com você para interagir comigo lá nesse novo canal, é sempre muito prazeroso ter a sua companhia lá. O primeiro ponto que nós temos que entender é que o bolsonarismo, ele é de fato uma religião. Aqueles 25% de pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, que aprovam o governo Bolsonaro, eles encaram o bolsonarismo como uma religião. Porque não existem elementos racionais que fazem com que eles apoiem Bolsonaro. Até na religião, que é algo metafísico, você consegue encontrar elementos racionais que justificam a sua fé. Olha, eu estava naquele momento de dificuldade, eu rezei para Santo Antônio, Santo Antônio intercedeu por mim e por isso eu acredito. Mas no Bolsonaro não. O que Bolsonaro fez para melhorar a vida das pessoas nesses 3 anos? Absolutamente nada. Você pode não gostar do Lula, mas o apoio que o Lula tem, ele é justificável. Muitas pessoas ali gostam do Lula, tiveram uma condição de vida melhor, foram beneficiadas, teve luz para todos, o ProUni, que eu tenho enormes críticas, mas beneficiou algumas pessoas, o ProUni, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ele fez programas que as pessoas sentiram, por isso que elas aprovam o Lula. Agora, o que o Bolsonaro fez? Não fez absolutamente nada. Então essa paixão que há com o Bolsonaro é sim o elemento religioso. Por isso que eu falo para vocês que é muito difícil o Bolsonaro ficar fora do segundo turno ou do Sérgio Moro ultrapassar o Bolsonaro. Porque o Moro não tem esse caráter religioso que o Bolsonaro traz consigo. E o Bolsonaro, ele gosta sempre de cultivar essa imagem de enviado por Deus, essa imagem de Messias, o que o Moro não faz. E essa imagem da Regina Duarte é apenas uma dentre centenas de imagens que o Bolsonaro tem se associando com Jesus ou com Deus. Eu até coloquei aqui no livro, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro do canal, tá? Eu coloco uma imagem que o Léo Índio, o primão, publicou, do primão do Carlos Bolsonaro, publicou lá no Twitter dele. Essa imagem aqui. Então aqui nós temos a bandeira do Brasil, com Bolsonaro ajoelhado, sendo ungido por Jesus Cristo, abençoando o Bolsonaro. Com a mão no ombro, mostrando apoio, mostrando força, e o Bolsonaro com várias facas nas costas, representando as apunhaladas que ele recebeu de antigos aliados ou de supostos aliados. Inclusive, essa faca maior aqui é a faca utilizada por Adélio Bispo. Então eles sempre tentam associar o Bolsonaro a essa religião bolsonarista. E isso até mesmo justificaria algumas decisões de Bolsonaro, porque se ele é um enviado por Deus para governar o Brasil, as decisões dele não podem ser decisões contestadas, porque na verdade Bolsonaro estaria apenas seguindo os preceitos de Deus. E ao longo de todo o governo Bolsonaro, mas principalmente no início do governo, ele buscou essa imagem, ele buscou se associar aos evangélicos. Ia lá para a Marcha para Jesus, o pessoal falava que Bolsonaro não tinha Messias no nome à toa, aparecia num templo religioso, mesmo que de cristão Bolsonaro não tem absolutamente nada, né? E nós vimos que Bolsonaro é um falso cristão, porque quando ele deveria ter mostrado solidariedade com as vítimas das enchentes na Bahia, o que ele fez? Mostrou descaso. Foi egoísta, preferiu ficar dando cavalinho de pau no Beto Carreiro, preferiu ficar andando de jet ski do que abandonar as férias dele, mostrar um sacrifício, e não existe virtude maior para o cristão do que se sacrificar. Assim como Jesus Cristo fez na Sexta-feira da Paixão. Cristo fez um sacrifício. Então, para o cristão se aproximar de Jesus e de Deus, ele precisa também fazer sacrifícios. Mas Bolsonaro não fez nada disso e, na verdade, ele age como Herodes,
exterminando as crianças brasileiras ao se negar a comprar os imunizantes. Mas ele busca fazer sempre essas associações religiosas. E tem, claro, um fator eleitoral muito importante. Porque Bolsonaro, ele não tinha palanque regional ou capilaridade regional. Agora talvez ele tenha um pouquinho, porque ele está com o PL, ele está junto com o Costa Neto, mas antes ele não tinha prefeituras, ele não tinha governadores, ele não tinha nada disso. Mas toda cidade possui um templo religioso. Então Bolsonaro ele poderia usar aquela liderança local para fazer com que a mensagem dele chegasse até o eleitor, chegasse até a população. E de fato isso funcionou por um tempo. Porque agora, pessoal, e aí eu estou falando novamente dessa retomada da pauta ideológica do Bolsonaro, dessa tentativa de se reaproximar com os evangélicos ou dos evangélicos, porque nós tivemos a pandemia. 2/3 do governo Bolsonaro foram durante a pandemia. E quem mais sofreu foi justamente aquela pessoa que é da classe D ou da classe E. E muitos evangélicos pertencem às classes D e E. Eles perderam empregos, passaram fome, não conseguiram mais comer, estavam fazendo garimpo de ossos e pelancas, comendo lixo. Então esse eleitorado evangélico hoje aprova mais o Lula do que o Bolsonaro. Então essa é uma nova tentativa que o Bolsonaro está fazendo para recuperar aquele discurso religioso lá de trás, para aumentar o seu misticismo, ou essa questão metafísica irracional em torno dele, e principalmente para tentar se reaproximar do eleitorado evangélico. E saiu uma reportagem hoje, salvo me engano foi no Globo ou no UOL, foi um desses dois, que mostrava a estratégia do Lula e do Bolsonaro. O Lula ele está com uma estratégia na internet para conseguir se reaproximar do evangélico popular, do eleitor evangélico. O Bolsonaro ele está adotando uma outra estratégia, que é tentar conquistar ou fidelizar as lideranças evangélicas. Então são duas estratégias distintas. O problema é que o Bolsonaro está numa sinuca de bico com as lideranças evangélicas. E nós temos alguns fatores. O primeiro deles é a sucessão da liderança da bancada da Bíblia. Quem vai ser o novo líder da bancada da Bíblia? Silas Malafaia quer a liderança para ele, outros grupos também querem, e o Bolsonaro está no meio disso tudo. O que ele vai fazer? Como ele vai lidar com isso? Ele não tem essa habilidade política, então é um problema que vai estourar no peito dele. E para piorar a situação, o principal partido religioso, que é o Republicanos, o Partido da Igreja Universal, deu um deadline, para nós falarmos uma palavra muito bonita aqui no nosso vídeo, deu um prazo final para Bolsonaro até março. Ou seja, até março o Bolsonaro precisa começar a dar sinais que vai reverter a rejeição. Porque caso contrário, eles não vão apoiar Bolsonaro. E já estão fazendo um desembarque para o Lula. Começou uma história, não, porque a Bíblia diz que nós temos que apoiar os governantes. Ou seja, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, nós vamos apoiar. Porque não é uma questão do Bolsonaro, é uma questão bíblica de apoiar quem está governando o país. E os deputados sabem que não vale a pena ficar associado a Bolsonaro, porque Bolsonaro ele é um ser radioativo. Ele acaba prejudicando as intenções de votos, as expectativas. Então vamos ficar longe desse traste. Então o Bolsonaro tem esses dois problemas para lidar com as lideranças evangélicas. Deixa eu arrumar o cabelinho, para ficar bonitinho. E ainda tem que conter o avanço do Lula perante o eleitorado evangélico, que aprova mais o Lula do que ele. É uma situação complicada, muitíssimo complicada. Então daqui para frente nós vamos ver cada vez mais essa tentativa de messianizar Bolsonaro, essa tentativa de associar ainda mais o bolsonarismo com uma religião. E fidelizar também esses 25% de eleitores. Isso é importante. O Bolsonaro não pode mais perder esses eleitores. Eu acho que ele não vai perder, principalmente para o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro não tem esse discurso religioso que o Bolsonaro tem. E quando eu falo discurso religioso, não estou falando discurso cristão, mas estou falando de tratar os moristas como se fossem uma seita. O bolsonarismo, ele tem aspectos de seita. Ele tem essa questão. Bolsonaro é o líder espiritual, como se fosse, certo? É muito irracional. Moro não tem isso. Então eu vejo muita dificuldade do Moro conseguir conquistar esse eleitorado do Bolsonaro. Mas muito mesmo. Falta esse carisma religioso ao Moro que Bolsonaro tem, que Bolsonaro nutre, que Bolsonaro sempre fica cultivando
perante os seus apoiadores e até o momento tem dado certo porque ele está ali com 25% de intenções de votos. E desde 2000, isso é muito importante, hein? Bolsonaro, desde a primeira pesquisa de intenção de aprovação do governo, que foi em abril de 2019, ele se manteve em 30% e hoje ele está ali com 22%, 24%, ou seja, ele perdeu 5% apenas em 3 anos de apoio. Apoio sólido, né? Que desde a primeira 30, agora está com 22. Então, assim, é uma queda considerável? Temos que pensar também com esse ponto de vista. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, Twitter, @profileoficial e também no canal de lives, o link está aqui na descrição e vai aparecer uma bolinha com o meu rosto, é só você clicar nessa bolinha e se inscrever lá no canal de lives, porque hoje tem live, se já não estiver tendo. Você passa lá, enfim, ative as notificações.